Salve, salve, navegantes, marinheiros, tripulantes. Estamos de volta direto do Estúdio 3 aqui do Canal Educação, dessa mega estrutura feita para você. Às vezes o aluno pensa que é só o professor aqui na frente, né? Tem toda uma equipe técnica, tem uma logística aqui, só aqui na minha frente tem a tia Rosário. Tem o meu amigo Júnior fazendo a sonoplastia, direção, edição, coordenação da parte da imagem. Tem o pessoal da Seduc, tem o pessoal da empresa, tem o pessoal da internet, tem o pessoal que joga no satélite. Meu parente, tem a tia Iracema que acabou de chegar. É todo um complexo. É todo um complexo que nós temos de pessoas envolvidas para que você possa receber a aula aí, né? Notadamente, ainda temos aí o professor assistente, tem o zelador, tem o porteiro. Para funcionar a escola, é também mais um conjunto de pessoas que estão envolvidas para que possa ser levada todo o Piaguaí uma educação de qualidade. Além da educação, informação, conhecimento, cursos, formação. É o Canal Educação. Olha, nós paramos na questão do reconhecimento da nossa independência e vou fazer a questão 8. O banco que financiou a independência foi os Rothschilds. Em inglês, é o mais... Já? O texto foram os Rothschilds que deram o primeiro financiamento ao Banco Independente. O texto refere-se à dívida externa do Brasil no primeiro reinado, contraída com banqueiros ingleses, quase sempre à casa dos Rothschilds. O Brasil começava a sua longa história como país independente, acumulando dívidas com banqueiros internacionais, situação ligada, entre outros fatores, ao... É uma legislação que visava conter a importação de supérfluos. Não, a substituição de importados vai demorar ainda um pouquinho na nossa história, viu? Substituição de importados é na Primeira, na Segunda Guerra Mundial, viu? Não havia ainda isso. Redução do tráfico de escravos? Não, nós vimos que fez uma lei, os ingleses meio que forçaram, mas evidentemente que ficou uma lei para inglês ver. O acordo sobre compensações que previa o pagamento a Portugal de uma indenização em libras esterlinas em troca de eles reconhecerem a independência do Brasil é como se a gente decidisse pagar a Portugal para ele não mais explorar nós, viu? Basicamente isso, viu? Olha, vocês exploraram nós por 300 anos, para vocês não explorar mais nós, por favor, aceita bem aqui, nós vamos pagar para você aqui 2 milhões de libras esterlinas. Um detalhe, eu estou lísios. Como? Lísios. Tive que pegar dinheiro com os ingleses. Tá aí a resposta, letra C. Rompimento das relações diplomáticas e comerciais com os Estados Unidos? Não, porque você já viu que foi o primeiro país a reconhecer a nossa independência, foram os EUA. Foram os Estados Unidos. Perfeito? Letra C de campeão. Para a gente começar a parte da República. Veja que eu coloquei desde o 15 de novembro, que é a famosa proclamação da República, até neste instantinho. Hoje é que dia? Dia 1º do 11 de 2022. Dia de todos os santos. Nós, Júnior, os homens. Todos os santos. Eita, galerinha. Veja que a República foi dividida aí nesses pedacinhos, conforme você está vendo essa linha do tempo. A primeira parte foi a República Velha. Quem deu o nome de República Velha à República Velha foi o GG, o Vargas. Depois ele disse que ia ficar pouco tempo no poder. A primeira temporada do Vargas durou 15 anos. Depois a primeira experiência de verdade
democrática, de liberdade de expressão, manifestação de rua, partidos, eleições que ocorreram exatamente no período em que haviam sido estabelecidas. Aí encerrou-se esse ciclo democrático em 64, as eleições a partir de então passaram a ser indiretas, os brasileiros não podiam exercer o livre exercício do voto, a não ser para deputado e vereador. E aí, de 85 para cá, nós tivemos uma nova república, com eleições também estabelecidas para as datas e ocorreram exatamente no período marcado. Perfeito? A primeira fase foi dominada pelos coroné. E nesse cenário de concentração fundiária, nós vamos ter muitas tensões sociais no campo. Aí você já está vendo o meu amigo Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. É uma temática recorrente na nossa história, a problemática da concentração fundiária nas mãos dos coroné, que resulta para o peão é Flávios, é Lísios, sertanejo numa situação de miséria, fome, servidão nas fazendas, situação de fragilidade do peão. Ah, papai, quem é que era poderoso? Quem tinha terras. Ora, num país tão dilatado, sem a presença do poder público, quem é que se torna poderoso? Os coronéis. E aí, muitas vezes, o sertanejo busca uma resposta na fé, vai pagar promessa, vai fazer romaria, vai tentar invocar a fé para poder minimizar a peleja, a fome, a seca, a miséria. Quando batem às 6 horas. E aí eu coloquei, olha, numa situação de violência social, de opressão e de injustiças, de abandono do Estado e de perseguição pelos coroné, nós vamos ter vários movimentos que vão questionar essa realidade e vão tentar peitar um pouquinho essa situação que eu estou tentando descrever para você. Perfeito? Um desses movimentos foi o famoso movimento de Canudos, a famosa Guerra contra Canudos. Lá no meio do nada na Bahia, no meio do nada no sertão baiano, meu amigo Antônio Vicente Mendes Maciel, o famoso Antônio Conselheiro, montou um acampamento, montou um arraial, se transformou numa verdadeira cidade, pense numa verdadeira cidade, e se transformou Canudos numa válvula de escape ao coroné, à exploração. Se fosse o Raulzito, ia dizer, era uma sociedade alternativa, numa vida comunitária, de todos tendo acesso aos bens produzidos. Aí, claro, dizia-se que era a verdadeira Jerusalém aqui na terra. O reino de Deus, aqueles que estavam dentro de Canudos seriam salvos, que estavam fora iriam arder no fogo do inferno. Então isso atraía muita gente. O Antônio Conselheiro devia ter uma boa oratória, uma boa lábia, conseguia mais adeptos, e o povo religioso acreditava, ia para lá, até porque ele falava que estava por chegar o dia de julgar os vivos e os mortos, porque Deus está para enviar o Messias Salvador. Então, esses são alguns dos aspectos característicos do arraial de Belo Monte, chamado também de Canudos. E eu estou colocando a imagem do Antônio Conselheiro, e aí do lado um caboclo que ia para Canudos. É um peão, viu? É um peão. Viu? Vamos passar. Canudos chegou a ter 5.000 casas. A minha cidade é Coronel José Dias. Lá só tem, na sede deve ter 1.000 casas. E olha lá, na sede deve ter 1.000 casas. Quem é que ia para Canudos? Esses velhinhos aí, ó, levava 3 cabritinhas. Ó céu, ó vida, ó azar. Então Canudos tinha um caráter comunitário.
acreditava no Messias Salvador, o Antônio Conselheiro se colocava como tal, na vinda de um novo rei, Dom Sebastião, ao cabo de 1000 anos, para trazer a prosperidade a todos dentro de Canudos. Quem estivesse dentro de Canudos seria salvo, e quem estivesse fora iria arder no fogo do inferno. É uma visão escatológica, lembra assim? É uma visão de fim de mundo, de que aqueles que estavam dentro seriam salvos, e os que estavam fora iriam arder no fogo do inferno. E claro, como ele queimou alguns editais da República de cobrança de impostos, e falou que bom era aquele período em que nós tínhamos um rei, a época que não havia separação entre Estado e Igreja, e um rei de origem divina, ora, vai ser um discurso dizendo que Canudos era monarquista. Então, quem se incomodava com Canudos, galerinha? Os coroné, os coroné. A igreja, que perdia fiéis, e o governo lá no Rio de Janeiro. Lembra que tinha acabado de ser proclamada a República. Tinha acabado de ser proclamada a República e nós tínhamos tido 2 governos problemáticos. Tinha sido o governo do Deodoro da Fonseca e do Floriano Peixoto, e agora era o governo do Prudente de Moraes. Haviam críticas, e essas críticas revelavam sobre o governo. Então, dizia, olha, lá no norte, tem um grupo de loucos, fanáticos, em delírio, que querem derrubar a República e restabelecer a monarquia. São subversivos. Se fosse hoje, era comuna. São comuna. É o Brasil do atraso. Havia esse discurso, ele era propagado principalmente na imprensa, galerinha. Principalmente na imprensa. Perfeito? Eu vou deixar um realzinho aí na tela, Juninho. Deixa R$1 aí na tela, Juninho Bill. Aos vivos e a cores, aos vivos e a cores. Vou passar, galerinha, ó. Tá aí o Antônio Conselheiro dizendo, alto lá, aqui não passarás. Para a República, viu? Isso era colocado lá no Rio de Janeiro, na Revista Ilustrada, no Ângelo Agostini. Pela Bahia, o célebre conselheiro tem dado o que fazer e pode-se mesmo que tem pintado o diabo. Era colocado ele como se fosse o anticristo, né? Então, quem vai destruir? Os jagunços dos coroné, as forças da PM da Bahia e do Pernambuco e o exército tupiniquim. Demorou, mas quem vai destruir o exército? Mortes, abusos, suicídio, estupro e etc. A guerra, né? Guerra. Se não fosse o meu amigo Euclides, que é Euclides? O da Cunha. Ele foi fazer a cobertura jornalística e ele deixou lá o quê? Ele deixou uma narrativa épica, homérica, heróica. O sertanejo é, antes de tudo, um forte. E faz uma narrativa realista, fidedigna, jornalística sobre o evento de Canudos, demonstrando e citando os horrores cometidos pelo exército brasileiro no sertão da Bahia. Vamos para a questão. Está aí, da Revista Ilustrada. Alto lá, daqui não passarás. As autoridades políticas e militares do início da República, assim como membros da Igreja e da aristocracia,
empenharam-se em promover a destruição da localidade de Canudos, entendida como uma verdadeira ameaça aos seus poderes. Essas autoridades viam o Arraial de Canudos como foco de quê, meus pimpolhos? Essas autoridades viam o Arraial de Canudos como foco de quê, meus pimpolhos? De defesa da democracia. Ora, democracia não exatamente, até porque Canudos não era democrática. Não era democrática. Havia uma inspiração federalista? Também não. Também não. Havia influência do iluminismo? Será que era de Rousseau essa influência sobre o Antônio Conselheiro? E havia uma proposta parlamentarista? Não. Como você está vendo, alto lá, república aqui não passarás, é como se ali tivesse uma proposta de restabelecer a monarquia. Mas lembre-se, o Dom Pedro II já havia morrido. Aí em 96, o Dom Pedro II morreu em 91. O velho já estava lá, longe. Mas eu estou lhe dizendo que havia um discurso das autoridades que o Antônio Conselheiro era defensor da monarquia e, portanto, queria restaurá-la. Restaurá-la. Letra C de sabido. Letra C de campeão. Letra C de Canal Educação. Beleza, beleza, beleza. Vamos para a próxima, galerinha? Dá para fazer o print aí, povo. Dá para fazer o print aí sobre essa questão, sobre essa temática, sobre Canudos. O Arraial de Belo Monte. Canudos. Deixa um realzinho bem aí, Júnior. Botar aqui um real de água, velho. Amo! Beleza, beleza, beleza. Letra C de sabido, galerinha. A Guerra de Canudos, de 96 a 97, foi um dos principais conflitos que marcaram o início do período republicano nessa terra tupiniquim. Os prisioneiros, retratados na foto. Cadê a foto? Meu Deus do céu, cadê a foto? São sobreviventes dessa guerra. São sertanejos, vítimas da exclusão social e política. Deixa eu frisar aqui, ó. Sertanejos, vítimas da exclusão social e política. Os fatores responsáveis por essa exclusão são quais? Naquele contexto, eram quais, meus pimpolhos? Eram quais, meus príncipes? Tcharam, tcharam. Tcharam, tcharam.
Deixa um realzinho aí, Júnior, para ver se a galera manda resposta lá de Campo Largo, de Ribeiro. Lá de Uruçuí, bora Uruçuí participar, bora galera do Uruçuí, cadê o povo de Uruçuí do Piauí, rapaz? Não, esse vai ser uma das consequências dessa exclusão. Muitos vão abandonar o campo, vão começar a migrar para as cidades, porque não tinham acesso à terra. É uma consequência. O voto de Cabresto era meio que uma consequência pelo peão não ter terra, não ter terra. O desemprego pode ser um fator, a reação monarquista não era notadamente esse fator de exclusão, não era a reação monarquista. Crise agrícola pode ser. Sincretismo religioso não é fator de exclusão sócio e política. Liberdade religiosa e reforma agrária não é fator de exclusão sociopolítica. Fator de exclusão sociopolítica é a concentração de terras, nessa questão da UFRJ, e o domínio político dos coronéis, que estão interligados, né? A concentração de terras está relacionada, o coronelismo está relacionado à concentração de terras, portanto, letra D de danadinho na UERJ, não é UF. Vamos passar? Olha o meu amigo GG, rapaz. Olha aí a famosa Era Vargas. Lembrar que Era Vargas esteve fora do cenário do Enem por uns 2 anos, né? E no ano passado, de repente, voltou com o GG em 3 questões. Tivemos a temática do Vargas em 3 momentos. Eu estou colocando aqui a fase do Estado Novo. Você sabe que a Era Vargas se divide em 3 pedacinhos. Está escrito lá em cima, olha, o governo provisório, aquela fase mais democrática, mais liberal, que é a fase constitucional, e a ditadura do Estado Novo, é esse Estado Novo que está estampado aqui na tela para você, ó. A Carta de 37, chamada Polaca, a intervenção do Estado na economia e com as estatais, lembrar, e o controle socioeconômico exercido pelo GG. Notadamente, Era Vargas é nacionalismo econômico e patriótico, populismo do Getúlio Vargas, principalmente com o discurso que ia ao encontro das massas urbanas, os trabalhadores, a intervenção do Estado na economia e o acelerado crescimento da indústria. Departamento de Imprensa e Propaganda realizava a censura
e uma propaganda positiva do presidente, com cartilhas, com lê, 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 voz do Brasil, e também, claro, com a mestiçagem. Tudo aí está dentro do cenário da Era Vargas, que é uma temática muito recorrente nas questões do Enem. Passamos 2 anos sem ter, mas voltaram de novo com peso no ano passado. Era Vargas vai ser um período autoritário? Vai sim. Vai ter repressão, e grande, viu? Contra os opositores, os críticos e os comuna. O primeiro perigo vermelho montado no país foi com o Vargas contra o comum. Mas ainda também, olha, uma nova organização do país, com o Estado mais centralizado, mais fortalecido e, claro, com o judiciário submisso ao presidente da República. Vai ser um Estado que vai ser controlador, que vai buscar integrar a sociedade e vai estabelecer limites ao individualismo, ao partidarismo, ao liberalismo e às discussões. Isso não combina com a Era Vargas. Perfeitinho? Com a Era Vargas é ordem, é disciplina, é trabalho, é amor à pátria, é patriotismo, que monta a ideia de civilidade e de unidade nacional. Olha a ideia do Vargas, de dar uma unidade ao país, com ordem, disciplina. Para isso também, ele criou o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Hoje chama IFAM. Hoje chama o IFAM. Bacaninha? E o Departamento de Imprensa e Propaganda. Esse estava responsável por fazer uma imagem positiva do governo e das medidas do governo a um alcance mais popular, a um discurso mais popularesco. O MEC, Ministério da Educação e Cultura, vamos dizer, uma propagação de uma cultura mais erudita, né? Mais de bancada, vamos dizer assim, mais de conteúdo escolar. Lembrar que desde os anos 20 nós já tínhamos, desde os modernistas, uma ideia de valorizar os nossos. Valorizar os nossos o quê? A nossa cultura, as nossas cores, valorizar os nossos costumes, o folclore, o afro, o índio, o branco, o amarelo. E, na realidade, o Vargas vai montar aí todo um movimento de intelectuais, vai cooptar eles, claro, olha, para fazer uma reinterpretação do país e revalorizar as nossas riquezas culturais. Vamos meio que deixar um pouquinho a influência europeia de lado e vamos fazer um olhar mais introspecto para o nós, numa análise mais profunda da cultura popular, propagando ela como uma cultura brasileira, e de fazer uma reconstrução da identidade tupiniquim. Tudo isso daí dentro de um ambiente de controle feito pelo Estado, organizado, gerido, pensado pelo Estado. Perfeito? Vamos deixar um realzinho na tela aí, meu rei, por favor.
Perfeito, 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 galerinha. Tem mais uma imagem, olha aí, olha. Esse tal de Getúlio Vargas, bem no meio do Brasil. A ideia de unidade nacional, aí com os ministros e governadores. Ministros e governadores dos estados. Na verdade, eram interventores, né? Não eram governadores. Deixa eu ver mais. Revista do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e as cartilhas, né, do Vargas, as crianças e tal. Ah, ainda tem mais essa temática, o rádio. O rádio passou a ser o principal veículo de propaganda do governo, até porque é uma comunicação mais rápida, e haja visto que a maioria da população brasileira era analfabeta, então você não vai fazer uma propaganda àquela época em jornais, e o rádio tinha uma dimensão mais dilatada pelo país, rádio AM. Aí o samba vai ser remodelado, por quê? Porque o samba que nasceu no morro falava da vida boa, do morro, da cerveja, da malandragem, era visto como samba marginal, selvagem, atrasado. Eita, rapaz. Vai ser remodelado a um patrimônio da nação. E mas para ser patrimônio da nação, tem que enaltecer o trabalho, a nacionalidade, as nossas origens, os grandes vultos da nossa história. E o governo vai meio que patrocinar as escolas de samba, por exemplo, e o carnaval. Ó. O carnaval vai ser oficializado. As nossas elites e os governos na República Velha tinham ojeriza ao carnaval, que ele era popular. Agora vai ser patrocinado pelo Estado. Só que as escolas de samba, galerinha, vão ter principalmente que enaltecer vultos da história do Brasil, os grandes eventos. Então, cria uma imagem mais positiva que vai, claro, buscar aumentar o turismo no nosso país. Rádio, futebol, cinema, samba e carnaval são sentimentos que vão ao encontro de montar uma unidade nacional, um nacionalismo tupiniquim. Então, aos pouquinhos, os elementos afros que eram perseguidos, cerceados, escanteados, esquecidos ou minimizados pela elite da República Velha vão ser integrados. O afro, o índio, o caboclo, o sertanejo, o urbano, tudo junto e misturado. Olha como eu botei. Tudo junto e misturado. Aí era Vargas. Mas eu coloquei mais ainda, ó, pegando lá do Gilberto Freire e Casagrande e Senzala um pouquinho também, ó, a ideia, o mito da democracia racial, dessa integração entre as raças e a sociedade. A ideia da mestiçagem foi muito propagada pelo governo, aí pelo DIP, aí na década de 30 para 40. Era uma ideia de você evitar um choque e fazer uma conciliação de classes. Esse Vargas era mala, viu? A capoeira foi descriminalizada, foi transportada, transformada em esporte nacional. E a feijoada também. A feijoada, que era comida dos escravos, dos negros, não. A feijoada tem o feijão que é preto, é verdade? Mas tem o arroz que é branco, olha aí. E para completar a feijoada tem que ter a farinha, que é de origem indígena, é vero? Tem que ter o verde das nossas matas, as folhas. Tem o amarelo da laranja, que é o asiático. Vai ser um elemento representativo dessa mistura, dessa miscigenação, dessa heterogeneidade do nacional. Igual o futebol. Olha, o futebol era um esporte das elites. Lembrar do Fluminense, né? Que tinha o Cartola, que tinha o pó de arroz. Quando o negro ia jogar, tinha que ser colocado o pó de arroz para ficar branco. Então, o futebol vai ser também um elemento de identidade, de conciliação das classes. Intelectuais, artistas, sambistas, jogadores foram cooptados pelo Estado. Ah, esse Vargas era mala, velho.
Esse Vargas era um ninja, viu? Foram cooptados pelo governo para criar uma imagem positiva do país, para integrar a nação e principalmente para criar uma imagem dessa mistura dessa heterogeneidade brasileira. Juninho Bill, deixa R$1 aí na tela, por favor. Beleza, galera. Vou passar imagens. Olha aí a famosa era do rádio, o Vargas com sambistas. Está aí o carnaval transformado em um grande evento nacional, vai atrair desde então muitos turistas para o país. Igualmente o futebol, está aí o estádio do Pacaembu, foi inaugurado pelo Getúlio Vargas e o Adhemar de Barros, esse cara que está aí nesse foto. A identidade nacional não exime as diferenças. Se o futebol foi progressivamente utilizado na década de 30 com fins de propagar a ideologia estado-novista de nação, em uma nação de diferentes raças e classes sociais unidas em torno da grandeza tupiniquim. Olha o que disse José Lins do Rego sobre a seleção brasileira que derrotou o Uruguai. Os rapazes que venceram em Montevidéu eram um retrato da nossa democracia social. Paulinho, filho de uma família importante, se uniu ao negro Leônidas da Silva, o Diamante Negro, ao mulato Oscarino, ao branco Martim, tudo feito à boa moda brasileira. Ah, papai! Olha o discurso aí, velho. Olha o discurso. Ó. A seleção tupiniquim seria o veículo perfeito para dar concretude à idealização da democracia social do Estado Novo. Não como fora durante a República Velha, porque lá na República Velha, ó, os jogadores da seleção eram formados por jogadores brancos e de boa família, mas com pobres e ricos, negros e brancos, representando agora uma grande nação. Ah! Tá aí o cenário da era Vargas na parte do futebol. Olha ele conversando com o mestre Bimba, mestre capoeirista. Olha o Zé Carioca. Eu sei que foi feito nos estúdios Disney, mas ele vai ajudar um pouquinho nessa tropicalidade nossa, nessa montagem dessa identidade nacional e fortalecer com a bandeira tupiniquim. Olha a feijoada! Olha a feijoada e o feijão preto, o amarelo da laranja, o amarelo também da farinha, o branco europeu. E tá aí a Carmen Miranda com os balangos dando dela. A cultura torna-se gradualmente um instrumento de propaganda e de promoção do regime do governo do Getúlio Vargas. Inclusive, o discurso da importância do trabalho. Esse é o GG. Essa era a forma do GG. O Estado Novo forneceu régua e compasso a esse esforço de construção de uma nacionalidade triunfante,
sustentada numa ponta pela crença na autenticidade da cultura popular e na outra, pela mistura heterogênea de elementos culturais originários de várias regiões do país. Um turbante de baiana aqui, ali um pandeiro ou um tamborim, pinçados no morro carioca, acolá um toque de berimbau e um passo de capoeira, mais adiante um mulato de voz macia que resume todos os brasileiros. Ao sul do Equador, nada é puro e tudo estaria misturado. A mistura deixou de ser desvantagem para tornar-se um elogio, e diversas práticas regionais associadas ao popular, na culinária, na dança, na música, na religião, foram transformados em motivo de orgulho nacional, foram aclamados e são até hoje considerados marca da originalidade cultural do povo tupiniquim, povo brasileiro. Texto grande, mas elucidativo daquilo que nós vimos na Era Vargas. Nesse contexto, a ingerência do Estado Novo nos aspectos culturais atingiu a feijoada, convertida em prato nacional. Nós já vimos por quê. Essa medida carregava consigo o qui, meus pimpolhos, o qui, minhas príncipas, minhas principesas. Buongiorno, principesa. Juninho Bill, deixa R$1 aí na tela, per favore, em italiano. Ok, galerinha. Ok, povo. Havia um preconceito cultural com a culinária europeia? Não exatamente. Havia um olhar mais introspecto para a cultura brasileira. Havia uma reparação histórica com as heranças nativas, indígenas? Não. Notadamente, não. Havia uma representação, trazia consigo uma representação simbólica da mestiçagem brasileira? A feijoada, sim. É uma representação simbólica criada à época do Estado Novo, de que ali traz o povo mestiço tupiniquim, o feijão preto, o branco o arroz, o amarelo asiático, a laranja e a farinha de origem indígena. Valorização da cultura, da culinária africana na cultura brasileira? Olha, é uma valorização, mas não vai considerar como se fosse africana. Agora é brasileira. Deu para ver? Agora é brasileira. Substitui a influência europeia na terra tupiniquim? Note. Portanto, letra C de campeão, C de canal educação. Texto 1 e texto 2. Texto 1 mostra para você o território do Amapá, do território do Rio Branco, território do Acre, ainda não era estado, do Guaporé, que é Rondônia, Ponta Porã e do Iguaçu, que você está vendo basicamente nas zonas de fronteiras, nas áreas de fronteiras. No dia 11 de outubro de 40, o presidente Vargas, que tinha estado em Manaus,
estendeu sua viagem até a cidade amazonense de Porto Velho. Porto Velho. Sua visita deveria durar apenas 3 horas, mas foi prorrogada por mais 2 dias devido às questões políticas administrativas ali encontradas. A área do atual estado de Rondônia era conhecida como região do Alto Madeira, e seus ocupantes reivindicavam há bastante tempo a criação de um território federal com sede em Porto Velho. Porto Velho. Diz, Getúlio Vargas era defensor da campanha A Marcha para o Oeste, o Faroeste Tupiniquim, e sabia ser necessária a ocupação de áreas de fronteira, caso do atual estado de Rondônia, onde funcionava a estrada de ferro Madeira-Mamoré, dirigida pelo tenente Aloísio Ferreira. Um texto aí sobre os territórios federais criados em 43 pelo Getúlio Dornelles Vargas, o presidente Vargas. Em 43, Getúlio Vargas autorizou a criação de 5 territórios federais: Guaporé, Rio Branco, Amapá, Iguaçu e Ponta Porã. A criação desses territórios estava alinhada com o quê? E aí a ditadura do Estado Novo, viu, galerinha? A criação desses territórios estava alinhada com o quê? Meus pimpolhos, minhas príncipas. Deixa um real na tela. Galerinha, a criação desses territórios nas áreas de fronteira estava alinhado com uma promoção da administração direta pelo governo e com a defesa nacional, certo? Por quê, tio? Porque nós estávamos na Segunda Guerra Mundial e o governo nomeava um interventor, portanto é uma administração direta por parte do governo, e tem interesse na defesa territorial, já vista que são áreas de fronteiras. Né, garantir o apoio político das elites locais, não tinha a ver com isso. O Vargas era um ditador, não estava muito pensando nessa questão de apoio político e social. Conter a autonomia econômica da região, não havia essa autonomia. Belezinha. Adotar a distribuição equitativa dos recursos, também não é. Vontade de povoar áreas fronteiriças, poderia ser, mas garantir os direitos aos indígenas não era esse discurso, essa pretensão. Portanto, letra A de aprovado, haja vista que ali havia uma ideia de promover uma administração direta feita pelo governo, um interventor do governo diretamente nomeado pelo Vargas. E, evidentemente, num cenário de guerra, Segunda Guerra Mundial,
guarnecer a região, defesa do território com a administração mais própria de alguém ligado ao Getúlio Vargas. Letra A de aprovado na questão de número 12, 12. Olha o milagre que nós vimos recente no governo do meu amigo Emílio Garrastazu, o presidente Médici. Emílio Garrastazu, o presidente Médici. Está aí, olha. Governo do Médici e o famoso milagre econômico. Foi um crescimento acelerado da economia brasileira com o cenário de conter a inflação. Foi mesmo, foi. O país cresceu e mesmo crescendo conseguiu conter a inflação. Atraiu investidores externos, são as multis. São as multinacionais. Triplicou a nossa capacidade energética, inclusive o governo fez grandes projetos, Itaipu, Angra dos Reis, Jupiá, ampliou as empresas estatais, aqui são as empresas de que o Estado participa, criou, né? Ampliou, os grandes projetos de integração, Transamazônica, o sistema Telebrás de interligar o país, Ponte Rio-Niterói, Zona Franca de Manaus, tudo isso são projetos de integração e manteve o controle sobre os movimentos sociais, haja vista também que as greves eram proibidas. Esse é um país que vai para frente. Pra frente, Brasil! 90 milhões em ação. Pra frente, Brasil! Salve a seleção! Juninho Bill, deixa R$1 na tela aí dessa temática, viu? Taxas de crescimento do produto interno bruto da nossa história, não tem paralelo, não tem comparação, crescimento de 10 a 14%, e o tripé desse crescimento está aqui para você ver que não vai ser um milagre, já visto que a gente sabe como é que o país cresceu. Pegamos muito dinheiro emprestado, havia uma facilidade de recursos disponíveis no mercado internacional, mas aí vai gerar nossa dívida externa, a entrada de mais multinacionais, principalmente alemãs e japonesas, investimento da burguesia tupiniquim, aí você sabe por quê, valia a pena investir no Brasil, o arroxo salarial garantia uma margem de lucro sobremaneira para o empresariado, e o governo realizou muitos investimentos, são os investimentos feitos pelo Estado. Então, o Delfim Moreira dizia, vamos esperar o bolo crescer para depois dividir. É verdade, o bolo cresceu, e muito, mas não foi muito dividido. Tá aí, teve um dinamismo da economia, principalmente a indústria cresceu a passos largos, a entrada cada vez maior de empresas estrangeiras, principalmente no setor automobilístico, de química e eletros. Tio, já havia ocorrido isso no governo do Juscelino, é verdade. Principalmente os bens de consumo durável.
Está aí entrando a felicidade da classe média, a Consumolândia, né? Consumolândia. O governo realizou muitos empréstimos, a gente ainda paga parte deles hoje. A burguesia nacional participava, as greves eram proibidas e o governo fez vários investimentos em áreas estratégicas. Então, isso, o país cresceu. Olha o cartaz. Até 64, o Brasil era apenas o país do futuro. E então, a flor desabrochou e o futuro chegou. Aí a propaganda feita pelo governo. Como consequência do milagre, arroxo salarial, alto custo de vida, notadamente nós temos que pagar depois, porque essa prosperidade vai ter que pagar a conta, não há almoço grátis, como diziam os norte-americanos na crise. Vai haver uma concentração de renda que provoca uma desigualdade social e uma presença maior, e até hoje, do capital externo e das multinacionais. Então está aí um cenário generalizado de consequências do milagre. Estou colocando em imagens. Tem a questão. Eu vou deixar a questão para a próxima semana, que nós vamos voltar com a temática de revisão voltada para o Enem. Na próxima semana eu vou fazer só questões. Vou escolher esse final de semana umas 25 mil questões para a gente fazer na próxima semana. De boa? Um cheirinho na caixa do oi de todos. Deixa eu chegar ali perto para dar um cheiro na caixa do oi do nosso alunado, ó. Cheirinho, ó, na caixa do oi, povo. Tchau, tchau, tchau. Valeu, povo!